Olá pessoal, então essa aqui é a segunda parte, tá, de uma conversa que nós começamos, né, num vídeo anterior, tá? Eu estou falando aqui com vocês sobre o romance da ortodoxia, onde nós falamos um pouco sobre a questão, falamos até razoavelmente, mas é sempre muito introdutório com o tempo que nós temos, mas sobre a questão do reto pensar, né, e de que a verdade, ou ortodoxia, né, ou seja, a retidão de pensamento fundamentada na verdade, certo? Isso aí não é inimigo do romance, não é inimigo da aventura, não é inimigo da alegria, não é inimigo da festa. Na verdade, é condição necessária para que haja tudo isso, certo? Porque essas formas de aventura, de festa, de romance, de tudo mais, que querem excluir ou se oporem à verdade, no fundo são festas com prazo de validade. E o que aguarda é qualquer um que se mete nessa roubada, né, dessas festas, dessa alegria na mentira, é uma hora a festa acabar e talvez acabar definitivamente, né? E aí então, Chesterton nos falava do palavrório que muitas vezes se usa, tá, para falar de algumas coisas sem que com isso eu consiga abalar, né? Abalar aquela vida, aquela biografia, aquela personalidade. E ele vai dizendo: porém, esse palavrório reconfortante, que poupa tanto trabalho mental aos modernos, tem um lado especialmente malsão e confuso, certo? E aí ele falava de quanto em contextos diferentes, né, muitas vezes palavras que são a mesma, ou melhor, a mesma palavra pode em contextos diferentes ter sentidos diferentes. Uma confusão tão sem sentido quanto essa surgiu em torno da palavra liberal, quando aplicada à religião e quando aplicada à política e à sociedade. Costuma-se afirmar que os liberais hão de ser livres pensadores por terem o dever de amar tudo que é livre. É o mesmo que dizer que todo idealista deve ser um alto dignatário da igreja por ter o dever de amar tudo quanto é elevado. E é o mesmo que dizer que o baixo clero deve amar a missa baixa ou que um clérigo amplo deve amar piadas de gordo. São meros acidentes de palavra. Na Europa moderna, um livre pensador não é aquele que pensa por si. É aquele que, após ter refletido, passa a adotar um conjunto bem específico de conclusões. Origem material dos fenômenos, a inexistência dos milagres, a impossibilidade da imortalidade pessoal e por aí afora. Nenhuma dessas ideias é em si liberal, ou melhor, quase todas essas ideias são antiliberais. O propósito deste capítulo é demonstrar isso. E aí entra uma coisa que o Chesterton aprofunda aqui, que é a questão, ele só pegando uma nota de rodapé, quando ele fala, né, no original Broad Churchman, isto é, membro de certa tendência anglicana que enfatizava a crença em certos aspectos amplos do cristianismo, apenas permitindo uma maior liberdade religiosa em outros. Só para explicar rapidinho, isso que o Chesterton falou é porque existem, na verdade, três, vamos dizer, grandes vertentes da igreja anglicana, que é a High Church, né, a Low Church e a Broad Church, certo? Dá para pensar que a High Church, assim como a Low Church, via de regra, tem uma mais próximo, né, de elementos ainda presentes, né, ou melhor, elementos presentes no catolicismo e na ortodoxia oriental, tá? Então, isso é uma coisa, certo? E a Low Church mais avizinhada, então, dos cristãos que são protestantes. Esta Broad Church seria algo que não queria, em algum grau, se comprometer de uma maneira mais ampla, né? Tanto com as verdades de núcleo duro, né? Mais próximas dos grupos mais tradicionais, como por outro lado também, né, aquilo que aparece por parte daqueles que têm uma certa filiação dentro da igreja anglicana com o pensamento calvinista ou mesmo luterano e assim por diante, tá? Então, só para dizer o que é essa história, né, dessas nomenclaturas aí de igrejas que são citados aqui. Chesterton fala muito claramente da questão da liberdade, né? E essa questão da liberdade é interessante porque a liberdade é um elemento que é elencado por mais de um como próprio daquilo que é chamado romântico, né? Ou seja, essa coisa do homem que deseja enfrentar grandes perigos, né, ou mesmo perder a possibilidade de ganhar grandes, né, vantagens ou fortunas, para então, né, poder ser coerente com a verdade, isso, né, começa a aparecer aqui como o próprio, né, do que nós chamamos de romantismo. Uma pessoa pega, uma pessoa de grandes ideais, tá? E isso é uma coisa interessante.
esse romantismo ou romance de Chesterton, ele fala dessa luta, né, aguerrida, né, do homem, né, para manter um elemento fundamental que é a liberdade e que acaba tornando então a sua vida uma espécie de algo que parece de fato e definitivamente transcender a si mesmo. Né? Por quê? Porque é muito fácil eu conseguir, né, coisas, fazer coisas, é muito fácil as pessoas compreenderem que eu faço isto ou aquilo justamente porque eu vou conseguir uma vantagem material que vai poder ser, né, aproveitada pelo meu corpo, no meu corpo, ou na maneira e nos lugares onde eu estou, tudo envolvido a minha materialidade, aonde eu moro, com quem eu me relaciono, o carro que eu ando, as bebidas que eu bebo. Todo esse aspecto relacionado à materialidade dessa pessoa, certo? E aí, por outro lado, quando eu olho, né, aquilo que se propõe aqueles que estão junto, né, de uma visão de mundo cristã e assim por diante, tá? Eu vejo que a proposta é diferente. A proposta é justamente que eu sou alguém livre diante dessas coisas, para inclusive optar, né, de dizer não em certos momentos por prazer que elas podem me dar, ou indo mais longe. O exemplo dos mártires é muito patente para isso, tá? Eu vou pegar essas pessoas que topam sim morrerem, né, em vista da sua fidelidade ao cristianismo, ou até para salvar, né, um outro irmão, como São Maximiliano Maria Kolbe, certo? E aqui então, e muito bonito, né? Porque o exemplo de São Maximiliano trata dele entregando a vida para salvar uma pessoa judia, certo? Que não era nem da mesma etnia, nem da mesma religião que ele, né? Que é um testemunho maravilhoso do cristianismo, né? Que em Cristo são todos irmãos, né? Mas muito bem. Nas poucas páginas que seguem, pretendo demonstrar brevemente no que tange os defeitos sociais, as ideias incentivadas por teólogos liberais sempre se revelam, por fim, antiliberais. Praticamente todas as propostas atuais de introduzir liberdades na igreja acabam se revelando tentativas de trazer a tirania ao mundo. Pois não se trata hoje em dia de libertar a igreja em todas as direções possíveis, trata-se apenas de liberar aquele conjunto de dogmas ditos científicos, como o monismo, o panteísmo, o arianismo ou o determinismo. Cada um desses, atacá-lo-emos um por um, acaba por se mostrar um sócio natural da opressão. É coisa realmente notável, ou nem tanto se pensarmos bem, que a maioria das ideias se associa com a opressão. Só há uma coisa que, ao se aliar com a tirania, não caminha senão um breve trajeto: a ortodoxia. Posso, é claro, distorcer tanto a ortodoxia que ela justifique em parte um tirano, mas posso também inventar a filosofia alemã para justificá-lo por inteiro. Bom, né? Aqui a referência do Chesterton é bastante. Muitos já vão pensar em certas obviedades, mas vale a pena pensar que o autoritarismo, né, das comunidades alemãs, antes do surgimento da Alemanha propriamente dita, sobretudo na região do norte, né, sobre a Prússia e assim por diante, sempre foi, né, quase proverbial. Tá? Então, necessariamente não se refere a, né, a nenhuma famosa figura que esteve à frente do Estado alemão provocando a Segunda Guerra Mundial. Tá? Agora debateremos as inovações que marcam a nova teologia e a igreja modernista. Concluímos o capítulo anterior com a descoberta de uma delas. A doutrina tida por ultrapassada revelou-se a salvaguarda das novas democracias terrenas. A doutrina que parecia ser a mais popular era a única que dava poder ao povo. Descobrimos em suma que a negação lógica da oligarquia baseia-se na afirmação do pecado original. Assim se dá, digo eu, em todos os demais casos. Primeiro apresento o mais óbvio. Então, que ele vai falar aqui dos milagres, tá? Vale a pena a gente pensar o seguinte: existe muitas vezes uma dificuldade de nós pararmos e questionarmos, ou mesmo sabermos o que perguntar, uma pessoa para tentar entender, né, como ela pensa. E se nós tivéssemos a preocupação de conversar menos sobre a vida nossa, ou pior ainda, a vida dos outros, e mais sobre as coisas que realmente importam, nós perceberíamos volta e meia que existem formas de pensar e vão estar sempre, né, fechadas por uma visão cristã, ou pelo menos estarão enquanto não mudarem seu paradigma, tá? Mudarem seu ponto de vista, certo? E uma coisa que é fatal, tá? De lei, tá? É justamente isso,
que quando nós, né, olhamos para certas doutrinas, tá? Agora que ele fala aqui, agora debateríamos as inovações que marcam uma nova teologia e a igreja modernista. Concluímos o capítulo anterior com a descoberta de uma delas, a doutrina tida por ultrapassada, revelou-se a salvaguarda das novas democracias terrenas. A doutrina que parecia ser a mais popular era a única que dava poder ao povo. Descobrimos isso uma que a negação lógica da oligarquia baseia-se na afirmação do pecado original. Assim se dá, digo eu, em todos os demais casos. Primeiro, parece por óbvio com a questão dos milagres. É porque isso também é um ato de autoritarismo em algum grau. Justamente porque restringe, certo? Existe esse elemento que acaba restringindo a capacidade de perceber o mundo porque você quer fechar as pessoas dentro de determinados escopos, de determinadas coisas desse tipo. Então tem coisas que as pessoas dizem assim, não, essa teoria não pode ser verdadeira. E você pergunta assim, por que não pode ser verdadeira? Não, porque essa teoria presume que aconteceu um milagre. Mas se você realmente começar a perguntar e pedir a um sujeito quais são as experiências dele do mundo, ou qual a reflexão que ele conheceu ou elaborou para dizer que o milagre é impossível, ele não vai ter nada para dizer. Ele simplesmente não quer viver num mundo em que existem milagres, tá? Como ele não quer admitir isso, ele vai forçar, inclusive, a verdade ou as interpretações, às vezes de maneira mais mirabolante do que simplesmente admitir que há alguém que transcende a nós e a este mundo e que pode agir sobre a realidade causando aquilo que aos nossos olhos é um milagre. Tá? É um milagre mesmo, a gente chama de milagre aos nossos olhos. Sim, milagre é sempre a partir dos olhos humanos, né? Porque para Deus nada é impossível, tá? Mas é em grande parte esse negócio, certo? É essa necessidade, tá, que nós temos de perceber que não se pode, né, colocar, é evidente que isso não elimina o compromisso de cada um em procurar perceber exatamente o que acontece em cada situação. Não comprando aquilo que alguns gostariam de comprar de primeira, que é a ideia que aconteceu um milagre, uma coisa extraordinária. Às vezes a gente fica caçando o extraordinário, certo? Mas o grande problema é o seguinte, muitas vezes, então, por eu rejeitar aquilo que talvez fosse mais acessível à razão, porque eu não quero aceitar que as coisas sejam como sejam, por exemplo, um materialista ou um agnóstico em relação ou diante de um milagre, certo? Em vez de eu pegar e efetuar esse processo, tá? De admitir as coisas, eu não vou admitir nada. Eu vou simplesmente pegar e dizer quantas vezes for necessário que milagres não existem. O mundo material é um mundo, o único mundo possível, porque é o mundo que cai dentro, né, da nossa caixinha. E aí é que entra um ponto que é de lei. O que vai acontecer com alguém que se deixar influenciar por isso? E aqui eu vou concluindo pelo menos esse momento de conversa, que é justamente sobre, né, o que acontece hoje em dia, né? Porque afinal de contas, né, nós pensamos que muitas coisas que são negações da possibilidade, né, da transcendência acabam sendo formas, né, de restrição da liberdade. Porque de fato, muitas vezes, primeiramente, por aquele uso reto da razão, existem muitas formas de falar, né, acerca da existência de Deus, ou mesmo, né, mediante, evidente, a mera razão, né, a capacidade intelectual das pessoas, elas já poderiam perceber que é muito provável, né, a existência de alguém que as transcende, né, e assim por diante. Mas depois disso, certo? A partir de certas experiências, esse convite pode se tornar ainda mais forte, tá? E quando a pessoa não decide olhar para o fenômeno, ao invés de toda hora ter que se afirmar isso não é possível, isso não pode ser assim, assim por diante, em vez de ela olhar para aquilo ali, em vez de afirmar coisas que ela não está tendo fundamento para continuar afirmando, ela está vendo, né, que as coisas estão se dando daquela forma que ela preferia que não fosse. Se ela começa a paulatinamente cada vez mais negar a verdade cada vez mais patente, vai chegar uma hora que das duas uma. Ou haverá uma grande crise onde a pessoa vai começar a perceber o seu erro e vai mudar, ou então aí muito provavelmente acaba se dando uma espécie de ruína, né, da personalidade. Está bem? Então fica a minha recomendação agora, sobretudo, né, para leitura, né, do capítulo 8, né, de ortodoxia, certo? O capítulo é muito mais amplo do que essas coisas que nós falamos até aqui,
mas é uma forma de apresentar um dado a mais de ortodoxia para vocês, principalmente para você que nunca leu antes nenhum livro de Chesterton ou ainda não leu esses livros que fazem parte do box dos clássicos de Chesterton. Então também, se você está chegando aqui agora, não deixe de curtir esse vídeo se você gostou, de compartilhar com quem você sabe que gosta, assim também como procurar aí na nossa livraria da Sociedade Chesterton Brasil, está alocado lá junto ao site do Instituto de São Vitor, certo? As publicações, essa aqui como essa que eu estou segurando, vem num belo box junto com os dois livros, além de outros livros, né, de Chesterton que volta e meia sempre estão ali nas promoções do nosso site, tá bem? Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!